Eu faço parte de um grupo que chama Grupo Curva do Rio. Ele vai fazer 10 anos agora no mês de junho. A gente começou com rodadas de VHF locais, já começou a participar de contestes de VHF e agora vai completar 10 anos. Nesse grupo a gente começou operando com um indicativo, muita gente que faz conteste de VHF conhece, é o Zulu Victor 2 kg. Com esse indicativo acho que a gente pegou, se não foram 9, foram 10 títulos primeiro lugar de conteste de VHF em São Paulo. Eu não me recordo agora se foram 9 ou foram 10. Os Zulu que 2 Fox eu introduzi porque da necessidade de dividir o grupo, porque estava começando a ficar muita gente indo para um lugar só, a gente começou a dividir, fazer ou operador único, multioperador, etc. Então criamos o Zulu 2 Fox, que é uma segunda opção de utilizar quando for fazer um conteste não só de VHF, como de HF também. E eu opero também aqui a PY2 Alfa e a Zulu 2 Alfa. Sou o diretor-geral de amadorismo da Lab São Paulo. E a primeira parte que eu vou fazer aqui é a configuração básica do N1MM. Bom, gente, primeira coisa é baixar o software, tá? O software ele pode ser encontrado em n1mm.com. Você vai entrar lá no site e vai clicar em Files aqui, Full Install, o primeiro item, tá? Tá aqui, ó, Download Full Installer. Você vai clicar nele, vai aparecer nessa tela, N1MM Full Installer.exe, 14 megas e 57. Vai nele. Salvar como. Vou salvar aqui dentro dos meus downloads. Pronto, já baixou. Mas não vou executar ainda, tá? No próprio Files aqui você tem a segunda opção, que é o Latest Updates. Você vai clicar nele, ele vai te mandar para uma tela. Esse erro aqui, ó, que talvez possa aparecer aí, N1MM não pode ser verificado, pode ignorar ele, não precisa fazer nada. Baixa primeiro aqui o primeiro item, né, do Latest Update. Você vai baixar o primeiro item aqui, que é o N1MM, a última versão que tiver aqui, que seria a primeira de cima. No caso aqui é a versão 14.4.01.exe. Vou fazer download dele também, salvar lá na mesma pasta. Já foi. Uma vez feito isso, você pode fechar o navegador, vai encontrar eles lá na pasta que você salvou, tá? No caso aqui downloads, tá aqui os dois arquivos, Full Installer e o Never.exe. O primeiro que você vai instalar é esse Full Installer, tá? Você vai executar ele, vai seguir aqui Next, 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 Install. Ele vai instalar o N1MM lá no seu computador. Vai instalar o C++ também, 2005. Ok. Terminado, done, ok. Finish. Agora você vai instalar, antes de abrir ele, você vai instalar o upgrade, que no caso aqui a versão que está no tutorial é 14.4.01, mas provavelmente já vai haver uma versão mais nova quando quando vocês assistirem esse tutorial. Todo dia, a cada 2 dias, existe uma versão nova do update aí, tá bom? Executar, next, 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 install. Pronto, já instalou, finish. Terminado, ele vai criar alguns ícones na área de trabalho. Eu tenho uns outros ícones aqui, mas o ícone do programa é esse aqui, N1MM Log. Assim que você instalar ele, a primeira vez que você rodar, ele vai dar uma mensagem, você vai dar OK, tá? E vai ter que preencher todos os seus dados aqui na primeira parte, tá? No caso aqui eu vou preencher com os meus dados, tá? Vou digitar aqui PY2LCD, que é o meu call sign, indicativo. O nome eu vou colocar meu nome, Billy Renz, DORSCH. Endereço, você coloca a sua rua tal, número tal.
cidade é a sua cidade, no caso aqui eu estou em São Paulo. São Paulo. State, SP, São Paulo também, né? O meu CEP 05-128-000. Country é o país, Brasil. O meu grid locator é o GG66PM aqui, tá? CQZone aqui para São Paulo é 11 e TU 15. O CQZone e o TU vocês podem achar na internet. Eu vou deixar um link aí no rodapé. License classe A, Station, potência, essas coisas eu não vou preencher nada. Clube, vou colocar aqui Labre SP, Labre-SP, o meu e-mail py2lcd@gmail.com. A RRL section aqui você coloca DX, tá? A RRL section DX. Ok, pronto. A princípio ele vai aparecer com essa telazinha simples, tá? Sem muita coisa, mas aí a gente vai começar a incrementar isso aqui, tá? Primeira coisa, você vai no Windows e vai abrir o Bandmap. O Bandmap é o que? Ele vai te abrir uma régua lateral aqui na banda que você tá. Isso aqui você vai customizando conforme a resolução do seu monitor, né? No caso aqui eu estou usando o laptop para montar isso aqui. A resolução dele não é muito grande comparada com o desktop, mas dá para colocar bastante ferramenta interessante aqui, tá? Depois eu vou explicar o que é esse Bandmap. No Windows novamente, você vai colocar o log. Tá aqui, ó, log. Vai aparecer o log onde você vai colocando os seus contatos, tá? Eu normalmente deixo ele, o meu layout eu deixo nessa posição. Tem gente que gosta dele diferente, isso aí você customiza da forma que você achar melhor, tá? Um outro que eu uso aqui é o Packet Telnet. Packet Telnet, eu vou diminuir ele um pouco, colocar ele aqui do lado. Vou até diminuir um pouco as outras janelas para caber, né? Porque senão não cabe, é muita coisa numa janela só. Então eu vou deixar elas menorzinhas aqui para poder caber mais coisa na tela, tá? Então o básico seria esses itens. E no Windows ainda você tem aqui um ícone chamado Multipliers, tá? Depois eu vou explicar como que configura ele. Esse é muito interessante para usar em contexto de VHF. Eu vou diminuir ele também um pouco e vou colocar ele aqui embaixo do Packet Telnet, tá? Ele vai ficar aqui. Tem outros ícones, outras coisas também que dá para abrir, habilitar, mas aí já é uma configuração mais avançada. Eu teria que fazer um tutorial só sobre o NMM. Esse aqui no caso é o tutorial só para usar nos contextos de VHF. No caso aqui, o primeiro que vai ter agora vai ser o CQRJ VHF. Então eu já vou configurar ele conforme o CQRJ VHF. Bom, primeira coisa, a gente vai criar um banco de dados para esse contexto, que seria um banco de dados para contexto de VHF. Atualmente no Brasil a gente só tem o CQRJ VHF, mas podem aparecer outros aí, tá? O CQRJ VHF ele usa o modo VHF Spring. Então a primeira coisa que você vai fazer é criar uma nova database. New Database. Vai criar uma database com o nome VHF, tá? Então tudo que for referente a contexto de VHF vai ficar dentro desse database, ok? Salvar. Pronto, já salvou. Agora você vai novamente em File e vai em New Log in Database, a primeira linha aqui. Pode ver que ele já vai usar a database do VHF para criar um novo log. Aqui você tem a lista de todos os principais contextos
que acontecem no mundo, tá? Em VHF atualmente nós temos, que dá para se participar aqui do Brasil, o CQWW VHF, ele está até aqui, CQWW VHF, e o CQRJ VHF, que é usado no modo VHF Spring. Então você vai descer até lá onde achar o VHF Spring e vai selecionar o mesmo, tá? VHF Spring. É indispensável ler o regulamento do concurso antes de começar a fazer a configuração aqui. Por quê? No regulamento lá você tem os modos, qual é o tipo de conteste que você vai usar, quais as modalidades que tem, se você vai operar como operador único uma banda, operador único duas bandas, ou você vai operar como multioperador. Então é imprescindível que leia o regulamento antes de começar a preencher isso daqui. Bom, vamos lá. No meu caso aqui, eu vou usar como single operador, né? Se você vai trabalhar como multioperador, seria aqui no multioperador. Ou se você for fazer só check log para dar ponto para os colegas, aí poucos contatos, é interessante também poder mandar o log como check log. Eu vou preencher ele como single operador, tá? Banda, aí você tem as opções aqui, né? All, 2 metros, 6 metros. Se você deixar como all, você vai operar 2 metros e 6 metros. Se você for operar uma banda só, então você escolhe aqui, você tem a opção 6 metros ou 2 metros. Eu vou deixar como all porque eu vou operar as duas bandas. Então eu vou deixar aqui como all porque daí eu posso operar 2 metros e 6 metros. Isso vai sair no log também, ok? Potência. Potência, aí depende da sua classe, até low é até 100 watts. Acima de 100 watts já é considerado high, né? No regulamento do CQRJ não existe a categoria QRP, então você só tem duas opções, ou você operar como low ou como high. Isso não conta nada no log final do CQRJ, mas no CQWW-VHF você tem lá a categoria Hilltopper, tem outras categorias aí que você tem que ler no regulamento para poder preencher exatamente como manda o figurino. Modo Mixed Mode. A princípio, o CQRJ-VHF ele não tem distinção de modos, tá? Você pode trabalhar tanto em FM como em SSB e também em CW. Quem trabalha nos 3 modos de uma estação está na vantagem. Por quê? Porque cada contato que você fizer com essa estação, você está praticamente dobrando o ponto, né? Por exemplo, se você fizer um contato com uma estação que está a 100 km, você vai fazer 100 pontos, né, do contato de 100 km em FM. Aí depois você pode fazer a linha SSB, em USB no caso, em 2 metros, e mais 100 pontos dos 100 km. Se fizer em CW, são mais 100 pontos, ou seja, da mesma estação você vai conseguir usufruir de 300 pontos. Então, quanto mais módulos vocês fizerem, melhor, tá? Aqui, o overlay não precisa colocar nada. A estação, se quiser, pode pôr se ela é fixa ou se ela é portátil, se você está trabalhando em morro, né, ou expedição. No caso aqui eu vou deixar fixa. Esse lance assist no assist seria do uso do DX Cluster. Também não voga nada no regulamento do CQRJ, mas no CQWW tem que dar uma olhada no regulamento, eu não sei, eu não lembro. Mas tem que dar uma olhada no regulamento se existe diferença na categoria assistido ou não. Eu creio que não. A quantidade de transmissores que você vai utilizar também tem, isso aqui depende do regulamento. E aqui que é o importante, você tem que digitar o seu grid locator. Eu vou deixar um link aí no vídeo para você clicar para poder achar o seu grid locator. E vou explicar depois também como que faz. Então, no meu caso aqui é o GG66PM, tá? É o grid locator aqui da minha estação. Se você estiver trabalhando como multioperador, tem que colocar aqui o indicativo de todos os operadores. No caso eu coloquei como single, mas se eu fosse colocar como multi-operador, eu colocaria aqui o meu indicativo, mais o indicativo da outra estação que estivesse comigo e assim por diante, tá? Espaço e o indicativo. Tá tudo prontinho, legal.
Dá uma conferida para ver se não tem nada errado, o modo está tudo certinho, a data não precisa mexer em nada aqui, porque isso é somente para referência depois, se você quiser achar o log de outra forma. Então aqui a gente tem básico aí configurado para um operador único multibanda, que seria 2 metros e 6 metros, numa estação fixa, tá? Vai dar OK. A primeira coisa que você vai fazer, se você não estiver usando um cabo CAT, é digitar a frequência da banda que você está. Então, no caso aqui, eu estou em 2 metros, eu vou digitar aqui 144 e 300, por exemplo. O meu sistema já vai estar em 144.300. Eu estou em quê? Em USB, FM, CW? Tem que digitar o modo. No caso aqui, vamos colocar 144.300 em USB. Tá? Já está o USB aqui, mas eu vou colocar o USB. Eu vou colocar FM, porque aí fica mais fácil para vocês verem que aqui em cima vai mudar o modo que eu estou. Tá? Então FM, já apareceu aqui que eu estou em FM. E na frequência de 144.300. Se for passar para 6 metros depois, vai ter que digitar aqui a frequência, 50 ponto. Vamos dizer que você vai chamar em 50.130, 50.130. Ok. O modo não é FM, no caso seria USB, USB, ok. Pronto. Se tiver o cabo CAT ligado, já não precisa de nada disso. Você vai, quando você tiver com o rádio sincronizado com o N1MM, ele automaticamente, você mudando o modo, a frequência, ele vai aparecer aqui direto sem precisar fazer nada disso, tá? Vamos voltar aqui para 144.300, que eu vou ensinar como que se usa agora para você fazer o log. Antes disso, eu vou mostrar por que eu deixei essa janelinha aqui. Essa janelinha, quando você está num contexto que é do tipo de VHF, você tem aqui esse lugar aqui escrito Outer, aqui embaixo. Você seleciona ele, o que vai acontecer? Vai te aparecer todos os grids que está em volta de onde você está. No caso, como eu registrei o GG66, meu GG66 está aqui no meio. Então, conforme eu for fechando os contatos, ele vai fechando aqui os quadradinhos. Por exemplo, eu vou fechar um contato aqui com a Zulu Victor 2 kg. Vamos dizer que eles estejam em GG67 EcoFox. Tá? Quando eu der o Enter por log aqui para baixo, o que vai acontecer? Primeira coisa, antes de eu dar o Enter, aqui já aparece a quilometragem que eu estou, a distância que eu estou desse grid. Tá? E também a direção que está esse grid na bússola, ó, 310 graus. Então quando você der o Enter, o que vai acontecer? Ele vai me preencher aqui um slotzinho, ó, tá vendo? Apareceu aqui no slot. Vamos fechar uma outra estação. PY2 alfa alfa, tá? Grid Scare GG, vamos colocar aqui 66 Golf Hotel. Enter, é o mesmo grid do meu, GG66. Vamos fechar mais uma estação aqui. PY1 PY4 OG. Vamos dizer que ele resolveu operar lá da Pedra de São Domingos. Então ele vai estar lá em GG78 alguma coisa. Vamos colocar aqui GG78 Fox Golf. Ó, preencheu mais um gridzinho. Então os grids eles vão aparecendo. Vamos fechar com o Fábio de Votuporanga. PY2 Sierra Papa Whisky. O grid dele é GG59 alguma coisa. 59. Não me lembro de cor, vamos colocar aqui algo aproximado. Fox India. Ó, GG59, tá aqui, tá? Então conforme você vai fazendo o log, ele vai preenchendo aqui os grids que você fez. É uma ferramenta interessante para se saber mais ou menos a distância ou o local que você conseguiu atingir aí, né, durante o contest. Bom, vamos entrar aqui na parte do Telnet. Você vai clicar aqui na aba Telnet para usar o DX Cluster, tá? Eu gosto de usar o servidor da Victor Echo 7 Charlie Charlie. Alguns gostam de outros. Então eu vou descer aqui e vou procurar aqui Victor Echo 7 Charlie Charlie -1. Tá? E vou fazer o que? Ou você digita o seu indicativo aqui, o indicativo da estação que você está trabalhando, e dá Enter, ou então
Aqui do lado direito, é que aqui a resolução não está aparecendo, o meu indicativo ele fica aqui, ó. Eu vou até aumentar, para vocês verem que numa tela de uma resolução maior vai aparecer aqui o indicativo. Você clica nele, automaticamente ele vai conectar no DX Cluster e você já vai ter as informações do cluster aqui para saber o que está acontecendo. O que aconteceu? Aqui no meu Bandmap, o que aconteceu? Apareceu as estações que eu loguei em cinza aqui, tá? Em um 44300. Eu vou logar uma estação, ponto 500, PY2, Ecolima, pai, o Ricardo. Vamos dizer que ele está em GG66 Quebec Alpha, vai. Tá lá, ó. Eu loguei ele aqui. Com a rodinha do mouse você consegue diminuir ou aumentar o zoom aqui, tá? Beleza? Ó, aqui nós temos o DX Cluster. Então o que acontece? Se eu clicar aqui em cima no SHDX, que também não está aparecendo aqui o escrito por causa da resolução, mas aqui tem escrito SH/DX, ele vai me dar os 20 últimos spots na banda de 2 metros. Então, se eu ver que tem alguma estação aqui que foi spotada que eu não tenho e eu queira fazer, simplesmente você clica em cima da estação, ó. Por exemplo, eu cliquei, o rádio já foi automaticamente para aquela frequência, se tiver a CAT. Se não tiver, ele já está na frequência certa que o cara tá. Aí você vai fazer o que? Se é o indicativo da pessoa e você sabe que é ele está chamando, você clica uma vez em cima dele aqui no cinzinha, ele já vai descer, tá? Para cá. Aí você só vai confirmar o grid. Você vai colocar lá o GG55, alguma coisa, o grid que ele te passar. Só estou colocando aqui para uma referência. A maioria desses grids não são os grids que a gente está que vão ser trabalhados, né? Só, acho que um só que eu coloquei aqui. Então é mais ou menos isso. O seu log ele vai ficando aqui de todos os contatos. Ah, mas eu errei alguma coisa, esqueci de mudar a frequência desse aqui. Não era em um 44300, era em um 44330. Você vai lá em Edit Contact. Aqui clica o botão direito em cima, tá? Botãozinho direito aqui, Edit Contact. E vai mudar a frequência aqui, ó. 330. 144-330. Tá? Então aqui você tem todos os dados da estação, hora, tudo que você quiser modificar, você modifica aqui. E já clica no Update, ele já vai voltar lá para o log com a frequência que você usou. Ah, errou o indicativo ou o grid. Clica 2 vezes em cima dele. Ah, o grid do Fábio não é o GG59F Índia. Depois eu ouvi ele passando o grid para outro 2 vezes, eu peguei errado, é Fox Golf. Você vai lá e edita e tá lá o seu contato retificado com o grid certo. Tá? No contexto internacional de HF, você não vai ter como fazer esse tipo de coisa. Primeiro, porque são muitas estações. O máximo que dá para fazer é quando você não tiver como running, você estiver caçando estações, é ouvir 1, 2, 3, 4 vezes para pegar certinho as informações que a estação está passando. Agora, os contextos de VHF no Brasil, eles não têm uma participação assim, vai de 1000, 2000 estações, são poucas estações, faixa de 200, 250, 300 estações aí no máximo, às vezes um pouco mais, né? Muita gente às vezes não entra porque não sabe configurar o programa para poder usar. Então por isso que a gente está montando esse tutorialzinho rápido aqui, que é para mostrar como que mais ou menos funciona a coisa. Então dá tempo de você ouvir bastante se a estação está passando o grid certo. O correto é, se você não entendeu, pergunta. Pergunta 1, 2, 3, 5, 10 vezes, 50 vezes o quanto precisar, para você poder confirmar o contato com os dados corretos. Porque o que acontece? Se você, por exemplo, marcar o grid com uma letra errada, esse contato já não é mais validado, tá? Às vezes é um contato aí de 300, 400 km, 500 km, 600 km. Você se empolga, acaba marcando o contato errado, coloca um grid errado, ou uma letra do indicativo errada, ou o próprio colega lá erra uma letra do indicativo. Imagine, são 500, 600 pontos.
mais o grid, mais o multiplicador do outro estado, 621 pontos praticamente, que você vai estar perdendo de um contato logado errado. Então, tem que prestar muita atenção na hora de fazer o log. O log é a sua ferramenta. Se ele tiver alguma coisa errada, é ponto que você perde. Então, muita atenção na hora de fazer o log. Outra coisa, lê sempre o regulamento. Ah, eu vou entrar porque meu amigo entrou. Não, você vai pegar o regulamento no site. Se você não sabe onde está, pergunta para alguém que saiba. Puxa o regulamento, lê ele todinho, vê qual a categoria que você se encaixa melhor. Dependendo da sua situação, se você não tem uma antena muito boa para 6 metros, acha que é melhor você fazer só 2 metros, vai lá e faz só 2 metros. Se você acha que é legal você fazer as duas bandas, porque você tem uma antena muito boa para 6 metros, você vai lá e faz. Só tem uma verticalzinha para 2 metros, eu acho que eu não botei muita chance aí, né, de poder participar em 2 metros, tô meio que num buraco, mas eu tenho uma antena de 5, 6 elementos para 6 metros, então eu vou entrar na categoria operador único, 6 metros, e pode se dar muito bem aí durante o concurso, né? Para operação, quem vai em morro é obrigado a fazer as duas categorias. Não é que seja obrigado, é que se você for para o morro para levar as antenas para 2 metros e levar coisa fraca para 6 metros, você está em desvantagem em relação às outras estações que estão levando um setup melhor aí, principalmente nas duas bandas, né? Então a ideia é, já que vai para o morro, vai passar frio, vai tomar chuva, vai deixar familiar em casa, vai gastar dinheiro, leva um setup bom para o morro, vai dar mais trabalho de montar, mas vale a pena. Essa aí é a dica aí, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida depois, é só deixar nos comentários aí da palestra, que a gente tira a dúvida de qualquer colega aí que tiver. Aqui esse tutorial é um tutorialzinho básico para qualquer um poder participar de um contest de VHF. E aí? E agora? Terminou de fazer o concurso, acabou, vai ter que mandar, né, o log. Então é o seguinte, antes eu ainda vou mostrar aqui uma coisa, ó. Eu já fiz o contato com o PY2 Serra Papa Whisky, tá? Eu vou digitar de novo o PY2 Serra Papa Whisky. O que vai acontecer? Vai aparecer aqui embaixo o contato que eu já fiz com ele, tá? Então eu já sei que eu já fiz o contato com ele em um 44300 e USB. Vamos dizer que eu esteja em FM aqui, tá? Vou passar para FM. E 144.500, tá? Então eu vou fazer o log agora de novo com o PY2 Sierra Papa Whisky. Grid scare dele, GG59 Fox Golf, tá aqui embaixo, GG59 Fox Golf. Vocês viram que ele deu um dupe aqui, ó? Pode ignorar esse dupe, por quê? Porque vocês estão em outro modo, estão em FM. E a mesma coisa acontece com o CW. Então no CQRJ não tem problema de ter o dupe se for em modos diferentes. Como aparece aqui embaixo que foi feito em 144.300 em USB, eu posso fazer ele em 144 e 500 em FM. Não tem problema nenhum, vou lá e ponho ele no meu log. Ok? Bom, terminou o contest. Agora vai fazer o que? Vai mandar o cabrilo lá para a organização do concurso. Então você vai em File, Generate Cabrilo to File e vai dar OK, sim, e vai gerar o cabrilo. Ele sempre vem com o indicativo da estação aqui. Então você pode escolher algum lugar da sua preferência para salvar sempre os seus logs, ou então na própria pasta mesmo do N1MM, tá? Ele já vai ficar por ali. Vou dar OK novamente. Ele já vai abrir aqui o seu log em cabrilo, tá? Com todos os dados da estação, tal. Depois dá uma revisada para ver se não tem nada errado. Então ele logou aí todos os contatos que eu fiz. Note que os contatos em 2 metros aqui, ele só deu a faixa de 144. Se fosse 50 MHz seria da 50. Então a frequência não aparece no log. E o modo PH seria o SSB, o USB no caso nos 2 metros e 6 metros. O FM é FM e CW aparece CW aqui, tá? Ah, mas eu loguei errado, cara, eu não estava em 144, eu estava em 50, não tem problema, vem aqui e edita o cabrilo, bota lá espaço 50, tá? Então foi em 50 MHz, em o que? Não, em FM não pode ter sido, ou pode ter sido, não tem problema, você pode fechar o contato em FM, nada impede. Existe uma
uma faixa destinada para FM nos 6 metros. Ou seja, se você fechar o contato em 6 metros com o cara em USB, fechar em CW e fechar em FM, você triplica os seus pontos, tá? Isso no caso do CQRJ. Então, feita essa alteração, se não tiver mais nenhuma para fazer, você vai lá e salvar. Ele já vai te salvar lá o Cabrillo com o log que você fez dos contatos. O log ele vai ficar originalmente, se você salvar na pasta NUMM, em C, tá? No disco C, NUMM logger, e tá aqui o log, tá? Y2LCD log, aquele mesmo log que a gente abriu tá aqui. Esse log você vai anexar ele no e-mail para a organização, e no corpo, no assunto do e-mail você só coloca o seu indicativo. Não colocar log 50 MHz e o indicativo, é só o indicativo. Assunto, indicativo, anexa o arquivo e manda. Isso aí é padrão. No CQWW VHF, se você escrever alguma coisa lá no corpo do assunto a mais do que indicativo e escrever alguma coisa no assunto no corpo do e-mail, ele volta com erro. Então, por via de regras, acontece, sempre se manda no assunto do e-mail, você coloca o seu indicativo, o indicativo da estação que você estiver operando, tá? No caso, se for um indicativo especial, você coloca o indicativo especial e anexa o log, esse arquivo .log. No caso aqui, minhas configurações de pasta dá para ver a extensão do arquivo, então ele está como .log, mas alguns podem aparecer só o indicativo, né? Tudo depende de como o Windows está configurado. Eu gosto de deixar configurado para aparecer as extensões dos arquivos, mesmo as conhecidas, tá? Então a dica é essa: enviar o log, no assunto somente o indicativo, não escreve nada no e-mail e anexa o arquivo Cabrillo para enviar o e-mail, ok?